Bom, estamos aqui para mais um Diálogos. Hoje nós vamos conversar sobre computação aplicada à saúde, que basicamente, você usar a tecnologia de informação e comunicação em auxílio aos profissionais de saúde. Aqui para conversar sobre esse tema sou eu, Arthur Ziviani, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica. Na área de redes de computadores, eu atuo na área de computação aplicada à saúde em telemedicina, em processamento e análise de dados médicos. Para conversar comigo sobre esse tema, está presente aqui a pesquisadora Márcia Ito, da IBM Research Brasil, que é médica de formação e também mestre e doutora em engenharia de sistemas, então tem uma formação multidisciplinar e híbrida no tema. E nós estávamos participando de várias atividades aqui durante o Congresso, e uma delas foi um debate sobre os desafios atuais na área de computação aplicada à saúde. Então, como primeira pergunta, eu gostaria de que a Márcia falasse um pouco para a gente sobre os temas atuais e os desafios na área de computação aplicada à saúde. Bom, Arthur, as coisas que nós temos na área da saúde, que é um desafio que eu vejo hoje bastante, é realmente a interdisciplinariedade. Tá? O fato de você ter uma área em que o pensamento é um pouco diferente de uma área de outra, pode gerar algum tipo de conflito na hora do desenvolvimento da pesquisa. Eu acho que isso é um dos fatores bastante importantes de ter essa interdisciplinariedade com as pessoas. Outra coisa também que é bastante interessante é o fato de que a saúde tem mudado nos últimos tempos. Então, até então, a gente falava muito de epidemia, muito de doença infecciosa, E hoje não, hoje o padrão populacional mudou. E nós temos muitas doenças crônicas e existe muita coisa a ser feita nessa área. Não são, às vezes, coisas muito grandiosas em termos de algoritmos, mas são ferramentas necessárias e que são específicas e que demandam a pesquisa do pessoal da computação. Com relação a isso, eu queria até ver contigo como é que é esse relacionamento, essa coisa de entender um pouco a área médica pelo lado do pessoal de computação. Certamente, como você colocou, tem grandes desafios. Um grande desafio é justamente essa questão da multidisciplinaridade, em que profissionais de áreas diferentes, com culturas profissionais diferentes, têm que interagir com um objetivo comum. É um grande desafio, pela experiência que a gente vê dos colegas que atuam na área, nossa própria experiência, é um desafio você encontrar os bons interlocutores. Porque você tem que encontrar, isso eu coloco pelos dois lados, Você tem que encontrar os profissionais de computação dispostos a ouvir os médicos, entender os seus problemas, a sua atuação profissional, como se dá, para, com esse entendimento, poder buscar melhores ferramentas que sejam relevantes para a prática em saúde, não só dos médicos, mas de outros profissionais de saúde. E, ao mesmo tempo, precisa encontrar também os profissionais de saúde que estejam dispostos e vejam a inserção de sistemas de formação, de novas tecnologias, como úteis para a sua prática em saúde. Isso normalmente é um grande desafio. É comum nós vermos trabalhos em que você tem um profissional de computação, de tecnologia, que pensa numa solução para uma área, mas muitas vezes ao levar para a prática clínica ou a prática médica, o sistema não é tão relevante para o uso imediato, por falta justamente de um diálogo. Mas isso é um grande desafio, você estabelecer esse ponto comum em que você possa permitir a profissionais de culturas diferentes, que têm jargões diferentes também, ter um diálogo que seja acessível para o outro. Porque eu acho muito esquisito, colocando essa palavra, assim, a área médica depende muito de informação. E o computador sendo justamente uma ferramenta, sendo algo feito para a área de informação, não ter essa sinergia muito comum. E aí, que queria até continuar falando a respeito da quantidade de informação que a gente tem hoje, com esses sensores, com essa coisa da Big Data. Eu vejo assim, muita coisa que a gente pode fazer, só que aí um pouco de crítica é em relação ao pessoal da computação querer cada vez mais captar informação, mas não analisar isso. Eu acho que precisa ter essa análise. Você consegue saber por que a gente não tem esse tipo de coisa dentro da computação? Não, eu permito discordar um pouquinho. Os professores de computação justamente
muito capacitado de fazer modelagem, análise, processamento de dados. Eu acho que o que é o ponto, que é a lacuna que você coloca, eu concordo com a lacuna, talvez eu discorde um pouco dos motivos, né? A lacuna vem totalmente desse diálogo, porque num caso, né, de fazer análise de dados, fazer uma modelagem analítica, num domínio específico, é preciso ter o domínio, também conhecimento do domínio, certo? Então isso que é importante, assim, o problema é justamente você querer analisar os dados de forma independente do conhecimento do domínio. E aí realmente quem tem o conhecimento do domínio é o profissional de saúde. E aí aproximá-lo e ver essa possibilidade de análise é um ponto importante. E eu concordo com você, esse volume de dados que nós temos que lidar hoje em dia, né, traz muitos desafios para a computação, tanto a parte infraestrutural, quer dizer, lidar com o volume de gestão desses dados, como mantê-los, como armazená-los, como acessá-los de forma prática, eficiente. Isso é um ponto de gestão desses dados. E o outro lado é aí a parte de análise, como você está colocando, né? Bem colocado aqui, né, Arthur? Aqui, foi bem interessante isso, porque quando você discorda do que eu falei, acho bem interessante, porque o meu pensamento ainda continua sendo meio médico, né? Então é isso que a gente vê do lado de fora. E talvez seja esse o problema da comunicação, né? A gente conseguir ter esse viés de conseguir fazer com que um entenda o outro, né? Certamente, mas eu acho que é esse exercício mas precisa justamente profissionais que, tendo a sua base em áreas diferentes, estejam abertos a se aproximar num diálogo, que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos formações básicas distintas, né? Mas a gente se permitir, né, poder, sem usar jargões, sem usar termos específicos, etc., se permitir o entendimento das dificuldades e desafios em cada uma das áreas. Mas acho que o ponto-chave de pesquisa multidisciplinar é justamente uma cooperação para poder se desenvolver soluções que não estejam ao alcance do conhecimento de cada uma das áreas isoladamente. Uma coisa que eu acho bastante interessante quando eu converso com o pessoal que não é da área médica, né, o quanto há alguns problemas, né, que são colocados, né, são coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida e que a gente consegue passar isso para a medicina. Eu acho bastante interessante esse fator e por isso que eu acho que essa coisa da interdisciplinaridade é muito importante, né? Acho que um ponto-chave, a gente tem visto surgir, né, algumas iniciativas de formação um pouco híbrida. Acho que ainda está um pouco recente, incipiente, para ter um impacto mais amplo. Quando eu falo formações híbridas, são cursos, por exemplo, de informática biomédica ou inserção de disciplinas em cursos de profissionais de saúde mais voltados para a tecnologia. Isso permite, eu acho, a formação de profissionais já com uma visão mais interdisciplinar, menos engessadas e isoladas em suas próprias áreas. Isso pode ser um fator de mudança, né? Mas ainda tem, mesmo com algumas iniciativas já completando alguns anos, ainda é uma quantidade pequena de profissionais. Então, isso tem uma carência grande, justamente é uma possibilidade que esses profissionais de formação híbrida preencham essa lacuna e sejam mais fáceis de criarem, né, esses pontos de diálogo, eles saberem dialogar com os dois lados ao mesmo tempo. E aí podem ser facilitadores nesse diálogo. Isso eu acredito que não vão deixar, evidentemente, de existir médicos, não vão deixar, evidentemente, de existir cientistas da computação e engenheiros, mas ao ter esses profissionais com formação híbrida, eles criam canais de comunicação facilitados. Isso pode ser um fator de mudança para a gente sobrepujar esses obstáculos, eu acredito. Não sei se você concorda. Não, eu acho bem legal isso, acho bem interessante. Cada vez mais a gente precisa de um profissional. Eu mesmo hoje estou com uma estagiária que veio oriunda desse tipo de curso. E a minha comunicação com ela é muito mais fácil. Quando eu falo de algumas coisas que eu teria que explicar um pouquinho mais esmiuçado para conseguir entender, realmente o diálogo é mais fácil, tanto do lado de computação quanto do lado de medicina, né? Eu acho que realmente esse tipo de profissional é um profissional interessante, mas também não descarto daquela, né, a pessoa que, apesar de ter vindo de um lugar, ela consegue se adaptar, entender e conversar, né? Mas vai muito, acho que, de uma ação pessoal da pessoa ter interesse na área outra, né, para buscar
um desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar que todos ganhem. E, de fato, desenvolver, como também estávamos discutindo ao longo do congresso que houve aqui, o Workshop de Informática Médica, de fato, conseguirmos soluções que sejam relevantes para ambos, né? Tanto profissionais de saúde, de facilitar a sua atuação na provisão de serviços de saúde, quanto para pacientes que com isso obtenham um melhor atendimento e, inclusive, também incluindo, né, que, de fato, com as soluções sendo relevantes, isso traz problemas significativos do ponto de vista de computação. E aí, conseguir vencer esses desafios, aí requer realmente uma ação conjunta. Uma coisa que eu tenho visto que eu achei muito interessante ao longo desses vários workshops de informática médica que a gente teve aqui no Congresso, o quanto a gente já saiu um pouco da imagem, né? Que hoje a gente só tinha trabalhos de processamento de imagem. Hoje a gente já tem test mining, toda essa parte de BI, de análise. Como que você vê essa mudança, ou não é mudança? O que você consegue ver? Eu acho que é um amadurecimento da área. Eu tinha realmente, acho que nesse histórico que como a gente vem acompanhando no workshop de informática médica, um viés para análise de imagem, processamento de imagem, sobretudo, né? Telemedicina também, sistemas de comunicação de dados médicos também sempre foi um fator preponderante, né? Então, tinha um agrupamento de trabalhos, mas com esses perfis, né? E hoje a gente já vê a comunidade, mas acho que o amadurecimento de atuação na área traz isso, né? Desenvolvendo sistemas que mostram esse amadurecimento. Não é só o sistema de telemedicina que transmite um dado médico e o desafio em computação está fazer uma transmissão, que é uma coisa relativamente simples, né? Do ponto de vista de pesquisa em computação, simplesmente transmitir um dado para o outro, né? Tem alguns desafios, mas também, do ponto de vista médico, ler a informação do outro lado, né? Mas hoje a gente já vê sistemas mais amadurecidos, buscando análise de dados. Você processar sinais vitais, mas ter um auxílio à decisão, conseguir fazer uma análise disso com uma segunda opinião que possa auxiliar o profissional de saúde na sua atuação. Mas eu acho que isso vem do amadurecimento da comunidade em ver que, bom, que eles estão sendo desenvolvidos, foram um bom aprendizado, mas que o impacto vem de sistemas mais maduros, mais eficientes, com inteligência computacional por trás, que possa auxiliar o profissional de saúde na sua atuação. Uma das coisas que eu tenho gostado muito também é essa questão de ter cada vez mais gente trabalhando nessa área, pesquisando nessa área, né, tendo em vista até o número de eventos científicos que tem aumentado nessa área, né? Certamente também a participação de jovens, né? A gente percebe isso nos eventos, né, que a gente tem participado, muitos jovens interessados, assim, estudantes de graduação, por exemplo, em computação, interessados na área, em aprender sobre aquilo, né, veio como um desafio. E, bom, tem vários desafios ainda a serem suplantados, né, e os jovens estarem interessados. E também a comunidade científica em torno disso ganhando corpo, né, acho que faz parte desse amadurecimento, a comunidade, seja aqui na Sociedade Brasileira de Computação, seja na Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, né, crescente e amadurecendo. Então você tem uma área aumentando a massa crítica, né? Isso permite pensar melhor a identificação, primeiro, de problemas, acho que relevantes, né? E você buscar soluções para esses problemas importação de soluções prontas de outros países que já têm uma informática médica mais avançada ou uma computação aplicada à saúde mais avançada. Você começa a pensar realmente soluções para os nossos problemas. Nesse ponto eu tenho uma coisa para te falar. Eu não sei se é a característica do país ou, né, a liberdade que a gente tem, criatividade. Realmente, mundialmente, a gente é bastante conceituado nessa área de informática em saúde aí, mundial. Né? Eu vejo algumas coisas da nossa criatividade também do fato, né, em que o sistema de saúde, sendo diferente dos outros lugares, ele permite que a gente consiga usar mais tecnologia da informação ou pensar nessas outras formas, né, de estar trabalhando desse jeito. Né? E aí, nesse ponto que eu vejo algumas coisas diferentes, né? Pelo fato de a gente ter um sistema único de saúde,
Tá? A gente, sem querer, a gente tem um pouquinho mais de centralização dos dados, então a gente consegue trabalhar um pouquinho mais isso, diferente de alguns lugares como os Estados Unidos. Tá? E mesmo a questão do profissional de saúde. Aqui no Brasil a gente tem um profissional de saúde um pouco diferenciado do pessoal lá fora. Então acho que isso também ajuda bastante a gente ter essa liberdade para trabalhar essas questões de saúde, porque eu vejo muita gente lá fora que tem muita dificuldade em conseguir permissão do paciente para poder ver, trabalhar com o seu dado, né? Tem uma série de coisas que aqui no Brasil a gente não tem. Eu concordo, mas também entra um lado cultural, né? Eu acho que o brasileiro ele tem uma cultura de auxílio, né? De ver ele para ser consultado, se o seu dado pode ser usado, que isso pode ajudar numa pesquisa médica que tem-se a esperança que venha a finalizar com o melhor tratamento, o melhor serviço, ele é propenso a concordar com isso, culturalmente, né? Assim como o Brasil culturalmente também ele é propenso a não se tem os problemas associados a isso, mas não se preocupar tanto com os seus dados ou a privacidade dos seus dados. Então, isso também cria, acho que essas oportunidades de consentimento, de uso como melhorar o serviço, tem um espírito um pouco altruísta, né, de auxiliar e não se incomodar de ter, por exemplo, o seu tratamento, o seu uso, fazer o uso de alguns estudos, né, por exemplo, pesquisas nessa área, vendo que isso pode levar a um melhor serviço, né? Culturalmente, isso ajuda, né? Bom, o sistema do SUS, toda a estrutura que ele tem, né? Mesmo que haja alguns problemas de execução, todos nós conhecemos os problemas de execução, a estrutura do sistema é muito bem concebida. Tem problemas de execução, mas a estrutura do sistema é muito bem concebida e pode facilitar a agregação de análise de dados, nas tecnologias, mas, bom, com os desafios associados de integração de dados, análise de dados, fazer a modelagem desses dados na alimentação desse sistema, né? Tem problemas de subnotificação, tem vários problemas que precisam ser aprimorados, mas realmente a estrutura favorece, né? O conceito dele é um conceito interessante. A concepção é muito interessante. Como você falou, o problema basicamente é na execução, né, na capilaridade dele, na execução das pontas. Mas aí eu acho que é aí que a gente tem os desafios, né, da computação para poder ajudar a permitir a execução. Além dos desafios de computação e saúde internacionais comuns a toda a área, né, nós temos desafios brasileiros. Desafios brasileiros pela dimensão do país, pela diversidade da população. Os problemas de saúde da região amazônica são diferentes dos problemas de saúde da região sul e as dimensões do país. Mas, por outro lado, gera oportunidades. É um país que tem todo um potencial de aplicação de tecnologia de telesaúde, com orientação pela má distribuição dos profissionais de saúde. Isso abre oportunidades, essa diversidade de doenças ou problemas de saúde em diferentes lugares, né? Mesmo inserção da estrutura de saúde em diferentes lugares, que é muito diferenciada no país. Infelizmente, lugares são mal atendidos, né? Então, isso cria oportunidades e que podem ser exploradas, mas tem os desafios associados, né? Você tem dificuldade de levar soluções de telesaúde para lugares que têm problemas de telecomunicações. Se nós temos problemas de telecomunicações, tem uma dificuldade inerente de levar telesaúde, né? Então tem grandes desafios, certamente. Sim, com certeza, desafios de infraestrutura que ainda tem que ser... E não é nem resolvida pela pesquisa, né? É mais uma coisa de infraestrutura, de infraestrutura realmente, do país, né? Nós todos conhecemos o Brasil. O custo do Brasil que nós temos acaba impactando o problema de computação aplicada à saúde, sobretudo em regiões remotas, né? Eu acho que assim, só para fechar mesmo, que eu acho que é legal, que a gente não falou muito, é segurança, né? Eu acho que a segurança é algo crítico, já que o brasileiro, né? A gente até fala do brasileiro ser todo, né? Não ter muito cuidado com essa coisa da privacidade do dado, né? Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que começar a se preocupar também, né? Certamente. A sensibilidade dos dados em saúde é uma coisa importante. Então, até quando a gente fala de analisar dados e modelar, né? Tem que haver uma preocupação, com a manutenção da privacidade, porque uma coisa precisa dar consentimento, né? Mas mesmo que não dando consentimento, alguns dados têm que ficar armazenados pela própria estrutura, né? Tem que haver uma preocupação com essa segurança desses dados, certamente. E, sobretudo, com transmissão e de dados, né? Você tem que se preocupar com a responsabilidade
sobre esses dados, né? A preservação das individualidades, né? Então, isso é um fator certamente importante. Eu acho que isso realmente é bem interessante e a gente começa a perceber que todas as áreas da computação acabam permeando e tem alguma coisa que dá para colocar em saúde, né? Mas eu acho que isso é interessante também. E acho que traz esse interesse que a gente comentou dos jovens, né, pela área, porque diversas sub-áreas da área de ciência da computação podem contribuir em computação aplicada à saúde em diferentes aspectos. Com isso, tem muitos desafios para a área e aí tem muito trabalho para ser feito. Acho que esse é o importante recado, né? Aí, com isso, acho que a gente está chegando já ao final, né, da proposta. Acho que o principal recado é esses grandes desafios que nós temos pela frente em computação aplicada à saúde. Eu queria agradecer então, a conversa que tive aqui com a Márcia Ito, da IBM Research. Eu sou Arthur Ziviani, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Com isso, a gente vê muitos desafios pela frente de computação aplicada à saúde. Obrigado pelo convite por estar aqui. Muito obrigada também.